Olá, queridos alunos. Espero que estejam todos bem, né? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fração, tá? Vou só introduzir. Esse conteúdo serve para o sexto ano, serve para o sétimo ano, tá bom? Eu vou introduzir e vou dar continuidade para a galera aí do sétimo ano, beleza? E também vai servir aí para a galera do sexto ano que está começando a trabalhar aí com frações, tá ok? Bom, frações não é nenhum bicho de sete cabeças, é um conteúdo de certa forma até tranquilo de se trabalhar e bem dinâmico, né? E aqui a gente consegue dar alguns exemplos e eu quero que vocês entrem junto comigo aí dentro desse conceito de fração, ok? Espero que todos aprendam o conteúdo no dia de hoje, que isso fique bem claro na sua mente, que você não perca mais tempo tentando entender como é que funciona isso daqui, porque na verdade, se você quebrar o paradigma de que matemática é difícil e passar a tratá-la como algo totalmente inerente à nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, faz parte do nosso, da nossa vida diária, né? E passar a tratá-la como algo normal, você vai ver que matemática não tem nada demais dentro dela. Apenas coisas interessantes que nós vamos descobrindo ao longo do tempo e descobrindo mais coisas e descobrindo mais coisas. E isso tudo nos leva a nós termos tudo o que nós temos hoje, beleza? Matemática é responsável aí por muito do que nós temos nos dias de hoje. Inclusive, isso que nós estamos fazendo aqui agora à distância, ok? Então, quando nós falamos em fração, quero que você primeiro relembre ela como uma parte de um todo, ok? Então nós temos aqui um desenho que foi dividido em 4 partes, ok? A ideia é que essas partes sejam iguais. Eu não fiz uma medição com régua aqui, mas a ideia é que sejam 4 partes iguais. Quando se divide um todo em 4 partes iguais, ok? Você vai ter 4 partes de um todo divididinho, certo? Esse um todo que foi dividido em 4 partes iguais, dentro dessa fração, nós vamos chamá-lo de denominador, ok? É o que vai estar na parte de baixo da fração, né? E a parte que nós pintamos aqui é a parte que foi retirada do todo, né? Que significa uma parte de 4 partes, né? Então, tiramos uma parte do total de 4 partes. Essa é a ideia inicial de fração. Então, essa parte que nós pintamos de azul é uma parte de um todo que foi dividido em 4 partes. E esse nós chamamos de numerador, ok? Então, olha só, onde está o denominador? O denominador vai estar na parte de baixo e o numerador na parte de cima, ok? Então, maravilha. Se nós dividirmos um todo em 8 partes e pegarmos 3, nós teremos 3 oitavos. Você vai imaginar agora um todo com 8 partes. Você vai dividir ele em 8 partes. Vamos pensar aqui numa circunferência dessa forma. Eu vou dividir ela assim, e vou dividir ela assim, já dividi em 4, divido assim, e divido assim, dividi em 8. Beleza? E eu vou pegar 3 partes dela. Então, nós vamos construir essa fração, uma parte, 2 partes, 3 partes. 3 oitavos, ok? Viram como é tranquilo, como a ideia não é tão difícil de ser entendida? Então, maravilha. 3 oitavos. A fração representa isso, ok? Olha só, nós também podemos pensar na fração quando nós temos vários elementos, né? Eu dividi um todo, mas e se eu tiver aqui uma quantidade total de elementos aqui, ó? Tenho ali triângulos, quadrados e bolas. Você veja que você tem triângulos, quadrados e bolas, mas o que acontece? No total, nós temos quantos elementos? 9 elementos. Esses 9 elementos que nós temos no total será o nosso denominador. E aí eu vou pedir alguma coisa lá na fração. Ó. A fração que representa a quantidade de triângulos. Ah, eu quero saber quantos triângulos tem aqui. Qual a fração para representar essa quantidade de triângulos? Você vai contar os triângulos e esse será o seu numerador. Olha que massa. Tranquilo, né? Então, 4 nonos
É a fração que representa a quantidade de triângulos aqui. Pessoal, e se eu quisesse que você montasse a fração que representa a quantidade de quadrados? O total muda? Não, continua sendo 9. Ok? O que muda? Quantidade de quadrados. Quantos nós temos aqui? 1, 2. Então é 2 nonos. E se eu pedisse para você de círculos? Aí você, o total muda? Não. Quantos círculos nós temos aqui? 3. 3 nonos. Pronto. Está construída a fração. Viram como não é algo tão difícil? A ideia é essa, né? Sempre embaixo nós vamos ter aquele total. O total que foi dividido, em quantas partes foi dividida, quantas pessoas tem no total, né? Quantos... por exemplo, você quer uma sala de aula lá, você quer fazer a fração de quantidade de meninas. Só que você tem que ter o total. Quantos meninos e meninas tem naquela sala? Ah, tem 10 meninos e 5 meninas, então estão 15. O total é 15. Eu quero a fração de meninas. Se eu disse que são 5 meninas, 5 sobre 15. Essa seria a ideia, beleza? Então, tranquilo, viu? Tá vendo o raciocínio? O raciocínio é esse, e não é um raciocínio tão difícil de nós elaborarmos e nem chegarmos lá, né? Então, você vai perceber que um total de 9 figuras, 4 são triângulos, né? No total de 9 figuras, 4 são triângulos. E assim a gente constrói aquela fração. Agora eu pergunto para vocês, o que seria o quociente da fração? Agora nós vamos dar mais um passo. Por quê? Eu construí a fração e te disse que isso aqui é o numerador. E eu te disse que isso aqui é o denominador. Agora eu pergunto para você, o que é o quociente? Né? Eu vou até mudar aqui, botar uma interrogação. Bota aí, pronto. O que é o quociente da fração? E aí, pessoal, o que é o quociente da fração? No caso,